Desde o dia 3 de novembro, portanto, neste mês de 2020, nesse terrível 2020, o Amapá está enfrentando o pior apagão da sua história. Portanto, se você fizer uma matemática simples, já são 16 dias, começando a contar o dia 3 deste mês. São 16 dias sem energia. Quando tudo começa, logo ali nos primeiros dias, a população entendia como algo corriqueiro, algo normal, porque o Amapá é um lugar onde vive faltando energia e tendo apagão, mas não neste tempo e da forma como está sendo. Dos 16 municípios, 13 ficaram num apagão absoluto, 100% sem energia. As coisas, nesses 16 dias, só pioraram. Saques, roubos, muita violência, descontrole total, população indefesa, por causa de um apagão. Aí o tempo passa, o máximo que o governo conseguiu fazer até agora foi estabelecer ali um humilhante rodízio, ou seja, de tal hora a tal hora vai ter energia para determinado município. Aí de tal hora na sequência, a energia vai para outro município. Isso tem provocado, por exemplo, que pessoas que têm parentes e amigos fiquem se deslocando. Tipo, eu não tenho energia aqui, eu vou correr para lá. E aí a energia que é prometida por um período não vem, gera frustração, gera indisposição, um monte de coisa. Aí eles têm que suportar um calor médio ali no Amapá de 32 graus, que já é intenso. E nesses 16 dias, houveram dias de temperaturas mais altas do que essa, que é a média ali no Amapá. Ventilador e ar-condicionado, para muitos no Brasil, é objeto de luxo. No Amapá, ventilador e ar-condicionado são artigos de primeira necessidade. Consequências que dá para você imaginar, mas se você não imaginar, é só buscar as notícias. Comidas refrigeradas estragando, porque não tem energia. Você compromete toda a segurança das cidades, dos municípios. Por causa desse rodízio, desse vai e vem da energia, já se contabiliza milhares de eletrodomésticos queimados, perdidos. Ou seja, caos total. As pessoas estão decidindo, por exemplo, as comidas que dependem de geladeira, elas não estão comprando. Tipo, eu vou comprar a carne que eu vou consumir hoje. Eu não vou ter como guardar para amanhã. Então, tenta imaginar e se colocar no lugar daquela população. De dia, o caos é total. Filas nos postos, filas nos supermercados, filas nos bancos, nas farmácias, enfim, e muita violência, ou seja, uma população totalmente indefesa. Isso de dia. De noite, você multiplica e coloca aí de forma exponencial o que é ruim de dia, piora à noite, porque a população ela é entregue à completa escuridão, a trevas absolutas. O Amapá está precisando desesperadamente de luz. E você? E eu? E nós? Estamos ou não precisando de luz? Existe uma palavra aqui no Evangelho de Mateus que está contida no sermão do monte, que Jesus ele fala sobre isso. Jesus ele tem 2 versículos que ele mostra a importância da luz
e a tragédia das trevas, da escuridão nas nossas vidas. Está aqui no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, os versículos 22 e 23, em nome de Jesus. Olha o que ele diz: a luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Em algumas traduções, o início do versículo 22 está assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Na minha tradução, já vem a explicação: a luz do corpo são os olhos. Como entender esses dois versículos? Rapidamente, se a gente pegar o contexto imediato e o posterior, fica um pouquinho mais simples para entendermos. Se você pega do versículo 19 até o 21, é onde Jesus está orientando o povo a não acumular tesouros na terra, onde a traça vai roer tudo, onde o ladrão vai roubar. Mas ele diz que a gente deve investir e guardar e preservar tesouros no céu. E aí, no versículo 24, ele vai dizer que nenhum homem consegue servir a dois senhores. É impossível, porque você vai odiar um e amar o outro, ou amar o outro e odiar um. E aí ele fecha o 24 dizendo: não dá para servir a Deus e a Mamon. É muito interessante quando você pega o contexto, porque Jesus primeiro ele vai falar: olha, ajunte tesouro no céu. E no 24, é impossível servir a dois senhores. Portanto, nesse bloco, Jesus ele está chamando a atenção da sua audiência, ele está falando para o povo sobre toda a sedução, sobre as armadilhas, sobre as ciladas, sobre os perigos que estão contidos, e perigos assim mortais, sobre os perigos que estão contidos nas riquezas, na grana, no poder. E tudo isso, grana, riqueza e poder, você vai ter nesse contexto todas as luxúrias e lascivas, todos os caprichos e desejos da carne que grana consegue realizar. Então Jesus fala desse perigo, e aí no meio desses dois avisos, desses dois alertas, ajunte tesouro no céu e é impossível servir a dois senhores, é onde Jesus traz esse texto. A lâmpada do corpo são os olhos. Para que serve uma lâmpada? A lâmpada, ela ilumina em lugar escuro. A lâmpada me ajuda a enxergar onde eu estou, por onde eu devo andar para não me machucar. A lâmpada, ela me dá segurança para a minha caminhada. Os olhos, falando em termos de corpo humano, exatamente pelos nossos olhos é que entra a luz. E essa luz que entra nos nossos olhos e o nosso cérebro decodifica para que a gente consiga interpretar o que estamos vendo. Esta luz que possibilita a gente caminhar, a gente dirigir um carro, a gente saber para onde andar sem tropeçar. Portanto, os olhos, eles têm no corpo e para o corpo a mesma função da lâmpada, da luz que ilumina em lugar escuro. E aí o texto vai falar de um olhar simples e de um olhar mau. São estas as duas palavras que usa para esse olhar. Como é que a gente torna o nosso olhar um olhar de luz? É quando a gente consegue ver as coisas na perspectiva do olhar de Deus.
E aqui, se eu pego todo o contexto, ele já vai definindo o que é importante e o que não é importante. Ele vai definindo o que deve ter prioridade e o que não terá prioridade. É nesse capítulo, no capítulo 6, que você vai caminhando e nós vamos chegar naquela expressão clássica e famosa de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas para vocês. Quando a gente fala de uma visão de luz, uma visão saudável, a gente tem que pensar, por exemplo, qual era a crença na antiguidade. Na antiguidade, as pessoas elas interpretavam que aquela pessoa que fosse iluminada interiormente, essa iluminação que ela tinha e carregava no seu interior, no seu caráter, ela saía pelos olhos. Essa iluminação interna brilhava no seu olhar. Portanto, não se engane. Se acreditava-se nisso, o inverso era verdadeiro. Se o que a pessoa tinha no seu interior eram trevas, trevas também jorravam pelo olhar. Daí é que a gente tem o dito popular, dito pelos nossos avós, pelos nossos pais e por nós mesmos: os olhos são a janela da alma. É no romance O Pequeno Príncipe que nós vamos ler aquela expressão que o essencial é invisível aos olhos. Portanto, a gente tem toda essa crendice, e crendice essa que não dá para a gente colocar de forma pejorativa. Existe muita lógica e muita coerência nessa sabedoria popular também a nos ensinar para as nossas vidas. Aí o texto vai dizer: se você carrega trevas no lugar de luz, ou seja, se a luz que existe nos seus olhos são trevas, quão grandes trevas são essas? Quão grande escuridão é essa? Se você olha para as coisas numa perspectiva onde são trevas o seu olhar, é como você olhasse para as coisas mundanas com aprovação, com desejo, com a sua decisão consciente de escolher coisas ruins para você. Isso detona uma vida. Por isso que Jesus usa essa expressão: se a luz que em ti há nos seus olhos são trevas, quão grandes trevas são elas, porque você prejudica toda uma vida. Bom, aqui entra a importância da cosmovisão que nós abraçamos. E essa briga existe desde o Gênesis durante toda a Bíblia. Jesus luta, os céus lutam, Jesus morreu numa cruz, a Trindade luta para que nós tenhamos uma cosmovisão correta para uma vida abençoada. Mas o inferno, Satanás, também luta para que a gente abrace a cosmovisão dele. Isso começa em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Dizem os especialistas que dos sentidos que nós temos, o mais importante, o mais decisivo é justamente a visão. Nós precisamos de todos eles, mas a visão, para os especialistas, e eu concordo com eles, é um dos mais decisivos para a gente. E ali em Gênesis 3:5 é onde a serpente, de forma muito astuta, muito sagaz e muito sutil, ela diz para Eva: no dia que você comer deste fruto, os vossos olhos se abrirão e você vai ser como Deus. A pergunta que fica é assim: Eva, com certeza, já tinha visto, já tinha enxergado e já tinha olhado para aquele fruto, para aquela árvore, muitas vezes. Aquela não era a primeira vez que Eva estava olhando para aquela árvore. O detalhe
é que naquele momento, naquele diálogo, a serpente começa a usar argumentos que misturam verdade com mentira. E aí mexe no desejo, mexe na sedução, na tentação por alguma coisa que está ali nos olhos, diante dos olhos, e começa a colocar, a incluir argumentos como esse: você vai ser como Deus. E a sedução ali é para mexer na cosmovisão da mulher. E a mulher com o seu marido caem nessa conversa. Quando a gente chega na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, Paulo ali, ele declara que a preocupação que ele tem com os seus contemporâneos é que eles sejam seduzidos como Eva foi seduzida lá em Gênesis 3, versículo 5. Ele diz assim: eu me preocupo que esta geração caia na mesma sutileza e na mesma conversa, abandonando, e ele fecha o versículo 3 dizendo assim: abandonando a simplicidade que existe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, ele já traz ali a preocupação com a cosmovisão correta e com os problemas que a igreja de Corinto enfrentava devido à cultura que abraçava, aos hábitos que tinha, aos pecados que praticava. Bom, mas Jesus, ele vem e confirma que a cosmovisão correta é aquela antes do pecado. No mesmo livro, no Evangelho de Mateus 4, no versículo 8, é a terceira tentativa de Satanás nas tentações que provocou a Cristo no deserto depois do batismo de Jesus. E na terceira tentativa, o texto diz que Satanás pega Jesus, leva ele para um alto monte e usa a seguinte expressão: e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu poder e a sua glória. Veja, Satanás, ele aposta do mesmo jeito que ele apostou com Eva no Éden. Do mesmo jeito que ele chegou para Eva e falou assim: quando você comer, os vossos olhos se abrirão. A aposta dele agora é essa: eu já tentei 2 vezes, não consegui, vou tentar a terceira. Leva Jesus para um alto monte e mostra-lhe. Não bastava ele falar da glória dos reinos deste mundo, dos prazeres, dos pecados, dos desejos. Não, ele precisava mostrar, porque a aposta dele era que se o Filho de Deus visse com os olhos toda a glória desse mundo, ele seria seduzido. Isso está no versículo 8 do capítulo 4 de Mateus. Mas no versículo 10 vem a resposta de Jesus. E Jesus olha para a serpente, para Satanás e diz: somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. E aí o versículo seguinte diz que Satanás se afasta e sai da presença de Jesus, e pelo poder da palavra, Jesus vence aquela tentação. Eu gosto da resposta de Jesus: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus, ele coloca as coisas na ordem perfeita. Primeiro, adoração. Depois ele fala da obediência e do serviço. Ou seja, Jesus, ele fala de graça, ele fala de salvação, ele fala de bênção. Quem de fato resolve adorar, amar a Jesus, fatalmente vai obedecê-lo. Se você imaginar que, eu vou obedecer para conquistar o que eu preciso, você está fazendo uma matemática complicada para dar certo. Mas quando você se derrama em adoração e de fato é um adorador, então agora você vem para a luz da obediência. E aí você vai conseguir experimentar um relacionamento com Ele. Bom, mas para que a coisa fique o mais claro possível, caminha aí, se você está com a sua Bíblia aberta, vai até o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Olha que legal, esse texto, ele traz luz para esses 2 versículos ali de Mateus, capítulo 6.
No capítulo 20, Jesus ele começa contando uma parábola. Logo no primeiro versículo, porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família que saiu de manhã cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Essa parábola, você vai lembrar dela. Esse dono dessa vinha, ele sai e logo cedo ele contrata homens e combina o salário deles para aquele dia de trabalho, seria 1 denário. Só que ele continua caminhando, daqui 1 hora ele encontra mais homens, contrata, daqui 2 horas, contrata, e ele vai caminhando o dia inteiro, até 5 horas da tarde, e ele contrata. E com todos os grupos que ele contrata, ele oferece a mesma grana, 1 denário. E olha o que acontece no final do dia, olha o que acontece quando chega a hora dele pagar aquele dia de trabalho. Bom, versículo 12, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Esses caras aqui estão reclamando que os caras que trabalharam das 5 horas até as 6 horas, das 17 às 18, receberam 1 denário como eles que trabalharam o dia inteiro. Eles se sentiram injustiçados. Veja a resposta do dono da vinha, que é uma parábola que Jesus conta. Olha a resposta dele. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Percebe? Então, aqui novamente, nós temos a expressão. Essa parábola explica muito, porque ela fala de grana, de relacionamento, de mérito, de conquista, de recompensa, quem fez mais, quem fez menos. E ele termina, o dono da vinha, exatamente isso. O teu olho é mau porque eu sou bom? De novo, o conflito daquela expressão dos versículos 22 e 23 de Mateus capítulo 6. Se o teu olho for mau, se o teu olho for bom. E a palavra usada para bom lá em Mateus capítulo 6 é se o teu olho for simples. E o que significa o simples e o bom no grego que foi escrito no Novo Testamento? A palavra simples de Mateus capítulo 6, ela fala sobre algo indiviso, indivisível. Ou seja, a pessoa que tem um olho simples, o foco dela está em um propósito, ela vê uma coisa e ela se concentra naquela coisa, ela é fiel àquele propósito. O olho mau, a palavra usada ali em Mateus, fala sobre um olho matreiro, um olho vil, um olho que está olhando para várias coisas obscuras ao mesmo tempo. Deixa eu te dizer, o que Jesus está comunicando para a gente, que é impossível você ter o foco nele e o foco nas coisas mundanas ao mesmo tempo. Por isso que no versículo 24 ele frisa: não dá para servir a 2 senhores. Se você está vacilando entre luz e trevas na sua vida, você está em maus lençóis. Você está num momento muito complicado da sua vida. Não dá. Para a gente concluir, dentre as notícias que eu li sobre o Amapá, eu li a fala de uma nutricionista de 27 anos de idade, o nome dela é Viviane. Ela mora no bairro Brasil Novo, na periferia da cidade. Portanto, um bairro pobre, de casas pequenas e muito próximas. E ela fala da rotina dela. Ela fala que a rotina dela é justamente ir para a casa da mãe e voltar para a sua casa. Por quê? Por causa do rodízio, onde vai ter energia. Então, o pessoal está perseguindo energia.
E ela diz da angústia dos pais com os filhos. E ela fala que à noite o calor é tão grande, tão insuportável e sem energia. À noite, o roubo aumenta, a violência aumenta, os assassinatos aumentam, fica todo mundo em terror e sem capacidade de reação. Mas o que mais chocou ela, o que mais machucou ela, foi exatamente que da casa da mãe dela, onde ela fica, à noite, ela ouve nos vizinhos muitas crianças chorando. Por quê? Muitos pais no Amapá não estão dormindo à noite, devido ao forte calor. O que esses pais estão fazendo? Muitos pais estão se revezando, o pai uma hora, a mãe outra hora, dependendo das famílias que têm muitos filhos, os dois não dormem. Eles estão ficando abanando os seus filhos para espantar os carapanãs, pescadores aí que estão me ouvindo, sabe o que é? São uns borrachudos, uns mosquitos que tira toda a nossa paz. Sabe quando tem um mosquitinho ou dois aí no seu quarto que fica no teu ouvido e você não aguenta, você fica nervoso. Você levanta, acende a luz, sai matando o mosquito, você liga o ventilador, você liga o ar-condicionado, você faz alguma coisa. Mas tenta se colocar no lugar das famílias no Amapá. Os caras estão há 16 dias sem energia, caos total. A capital, Macapá, parou. Os caras estão num caos total. Aí ela fala do choro das crianças. E o choro das crianças, ela diz que ela pode ouvir o que as crianças pedem gritando, clamando, orando e chorando para os pais. E o que as crianças pedem é: pai, me dá um ventilador, liga o ventilador. Eu comparo o Amapá a uma África. Se a tragédia que está acontecendo no Amapá fosse em São Paulo, eu tenho a impressão que as autoridades já tinham resolvido o problema, porque aqui é diferente. Mas é o Amapá, é a periferia do Brasil. Nós precisamos nos incomodar com as injustiças e com as demandas, com as carências, as necessidades de todos. E precisamos fazer a nossa parte em oração, em clamor por essa nação, por esse mundo. Porque tem muita gente morrendo, sufocado, no calor desse mundo, sem energia, sem paz, sem vento, sem luz. Deus continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo. E como um pai, ele tem luz nos seus olhos. Deus é um Deus dos bons olhares. Existe luz que é emanada do olhar de Deus. E Deus, como um pai, a exemplo dos pais no Amapá, ele tem o vento que eu e você precisamos. Deus, ele tem o vento para soprar em nós. Que vento é esse? O poderoso vento do Espírito Santo, que a igreja brasileira, a igreja no mundo, está carecendo e está precisando. Esse vento tem sim uma energia, uma potência poderosa. Ele pode avivar os nossos corações, ele pode reanimar a nossa esperança, e é esse vento que é capaz de colocar luz nos nossos olhos, luz nos nossos caminhos. Estamos num tempo de muita aflição, de muita escuridão, de muitas trevas. O Brasil, a realidade do Brasil, não é o que a mídia tenta passar, como foi nesse domingo, a festa da democracia. Que festa? Que festa é essa? Quando você tem irmãos nossos no Amapá morrendo e sofrendo porque não tem energia em pleno século XXI. Nós temos a energia que vem do alto. Nós temos a potência do Espírito Santo nas nossas vidas. Clamemos,
porque quem governa a história é o nosso Deus soberano e poderoso. É somente ligados a Ele e clamando pelo Espírito Santo de Deus que nós teremos a capacidade de termos olhos que iluminam o próximo, iluminam o nosso caminho e comunicam luz e não trevas. Satanás continua tentando nos seduzir com propostas que ele coloca diante dos nossos olhos na internet, nos meios sociais, na vida, através de pessoas que são agentes dele para nos derrubar. Mas eu te convido a responder como Cristo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás, porque Ele é a luz do mundo. Ele é quem ilumina o nosso caminho. Ele é quem é lâmpada para os nossos pés, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Que Deus te abençoe e ilumine a sua casa e a sua família. Paz.